Hoje preparamos um Portugal fenomenal com muitas raridades. A primeira leva-nos a uma rara mina de sal escondida mesmo por baixo da cidade de Lolé. No Seixal encontramos um raro lago de maré. E no Minho, um jogo em vias de extinção. Mas a primeira raridade é romântica e leva-nos até à Pampilhosa do Botão, onde um industrial construiu um palacete para conforto da sua amada. O comboio foi inventado em Inglaterra há mais de 200 anos e quando passou pela primeira vez em Pampilhosa do Botão, concelho da Mialhada, rapidamente mudou o destino desta até então pacata freguesia. Começaram logo a aparecer grandes fábricas e conceituados empresários, como foi o caso de Joaquim da Cruz, que depois da inauguração da linha da Beira Alta, em 1882, que tornou esta freguesia num importantíssimo entroncamento entre a linha do Norte e a linha da Beira Alta, instalou aqui a sua fábrica de serração de madeiras. Só para ter uma ideia de como mudou, e muito graças a esta estação, hoje gerida pela Infraestruturas de Portugal, em 1912, ou seja, 30 anos depois da inauguração da linha da Beira Alta, a população passou de 600 habitantes para 1.500, quase que triplicou, entre os quais Joaquim da Cruz, empresário, conhecido por ser um homem bom, altruísta, mas também muito ciumento. E assim começa mais uma história fenomenal. Mário Rui conhece muito bem Pampilhosa do Botão, foi presidente da Junta de Freguesia, é filho, neto de ferroviários e estamos claramente numa terra ferroviária. E a fábrica de Joaquim da Cruz, grande benemérito, grande empresário, ficava precisamente no local aqui, onde estamos. Onde Exatamente. Sim, aqui era a serração de madeiras de Joaquim Tomás da Cruz, enfim, que era, digamos, uma filial da grande fábrica sede na Praia do Ribatejo, onde a família, de facto, era proveniente, não é? Depois, Joaquim da Cruz apercebeu-se, de facto, desta oportunidade de negócio na Pampilhosa. Portanto, os caminhos de ferro, uma zona onde, de facto, o pinho existia também em abundância, todas as condições, digamos, para florescer o negócio das madeiras. E foi um homem que fez muito para esta terra. Muito. Obra social. Imenso. Bombeiros, a fonte também, escola. Portanto, hoje em dia, qualquer pessoa que more nesta freguesia conhece este nome, ou já ouviu falar neste nome? Sim, sem dúvida. Aliás, tem uma rua, a rua principal da Pampilhosa é a rua Joaquim da Cruz. Um homem visionário, muito à frente do seu tempo, um grande empresário que depois acaba por construir esta casa, a famosa, então famosa cá, Vila Rosa. Ele vem para a Pampilhosa em 1907, fica hospedado na Pensão Rodrigues até à construção desta casa, que foi concluída em 1917. Era um grande empresário, mas um homem muito ciumento. Exato, essa foi uma faceta que, enfim, está presente na memória de muitos pampilhosenses, de facto, e o comportamento dele relativamente ao relacionamento familiar com a esposa, a Dona Rita Carvalho, que de facto, enfim, era muito criticável. Talvez por ser mais nova? Sim, ela teria metade da idade dele, portanto, estamos a falar que quando casaram ele teria à volta de 40 anos e ela 20, não é? Era mesmo muito ciumento. Era ciumento, porque ela era muito nova. Chegou a vê-la, chegou a conhecê-la? Tenho uma vaga ideia, mas só à janela. Só à janela? Só à janela. Ele, uma altura, fez aqui, neste cinema, um filme de propósito só para a mulher, sozinha, mais ele. E não é por acaso que esta casa, construída em 1917, tinha também muitas janelas. Claro. Janelas eram para quê? Bom, nessa primeira fase, Joaquim da Cruz ainda não era aquele homem que se viria a revelar mais tarde tão ciumento, não é? E digamos que há fotografias e há imagens, de facto, da Dona Rita, digamos, na varanda, não é? Ou seja, essa privacidade que foi condicionada, digamos, depois, mais no final da vida de Joaquim da Cruz, de facto tem um bocado a ver com isso e tem a ver com a construção da nova residência, que de facto fica afastada, digamos, dos olhares, digamos, públicos, não é? Agora, outra casa, até bem mais antiga do que esta, acaba por ser surpreendente na freguesia de Pampilhosa do Botão, porque estamos a falar de um chalé. Existiu mesmo aqui um chalé suíço. Exatamente. E até um príncipe passou por lá. Exatamente, o rei Dom Carlos, futuro rei Dom Carlos.
Este chalé era muito conceituado na altura, era muito famoso, não é? Isso era quando aqui a estação ferroviária tinha movimento, tinha 100 e tal trabalhadores efetivos. Vinha muita malta do estrangeiro e era tudo de comboio, e agora quem é que tinha carro naquela altura? Caía tudo aqui na estação, não é? Tudo aqui na estação. Também se lembra de ver aqui muito movimento. Muito movimento. Quando vim para aqui, uma questão de os comboios mudarem de máquina aí para a Beira Alta, tinham 20 minutos de intervalo e os tropas, ao fim de semana, à sexta-feira, normalmente vinham tomar aqui o seu lanche. Ou seja, aqui há uns anos seria difícil eu conseguir ter lugar neste balcão, era muita gente. Uma sexta-feira, hoje está livre, não é? Como é que de repente este edifício é construído há mais de 100 anos? Exato. Este chalé tem a ver com, digamos, o elemento que veio explorar o restaurante da estação, imigrante suíço Paulo Bergamin. Ele era mesmo suíço? Era mesmo suíço. O chalé suíço terá sido a primeira construção para além da estação, cria toda uma estrutura à volta do chalé, portanto com abogoria, com cavalaria, com padaria, casa de correio e telégrafo, quer dizer, toda uma estrutura que ele tinha uma autonomia imensa, aliás, como hoje acontece nos grandes grupos económicos, não é? Ganhou tal importância que mesmo reis ficaram cá. Dom Carlos veio esperar a futura rainha Dona Amélia à estação da Pampilhosa. Pernoitou no quarto número 11. Quarto número 11, onde é que O ficava? quarto número 11 é este aqui. Ficou feliz com a notícia da recuperação? Ui, completamente. Quer dizer, nós olhávamos para isto, este edifício que se ia degradando com o tempo, não Esteve é a muitos imagem... anos abandonado? Muitos anos. O que pretendemos é essa mesma recuperação, não há obras de fundo, é fazer com que fique a memória, fique todo este edificado como era antigamente, mas com outra função. E a função é que possa ser utilizado por toda a população ligada à cultura, foi isto que trouxe para cá a cultura, um espaço que quem vem de fora o possa visitar e possa saber um pouco da história da Pampilhosa, um pouco da história da estação, da ferrovia, portanto, que seja utilizado por todos quem nos visita, que seja um polo de atração para toda esta região. Eu até me custa vir cá abaixo porque uma pessoa, isto dói o coração. O que isto foi, o que presentemente faz doer o coração às pessoas. O chalé suíço vai recuperar o brilho de outrora e a população também tem esperança que aqui a Vila Rosa siga o mesmo destino. É impressionante o que o ciúme é capaz de fazer. Duas casas que tornam esta freguesia de Pampilhosa do Botão uma freguesia ainda mais fenomenal. É o chamado jogo do ladeado e também conhecido como jogo de barreira-feira, no qual um jogador só procura defender-se de todos. É sem dúvida um jogo fenomenal. Lolé é uma das cidades históricas do Algarve, sempre a espreitar para o mar, com o seu mercado pitoresco, as suas ruas garridas e, sem esquecer, é claro, as suas apetecíveis praias tão procuradas no verão. Mas, e se eu lhe dissesse que Lolé até tem uma ligação com o gelo, a neve, os invernos rigorosos? Sim, Lolé, e tudo por causa deste local. Sim, deste local. E o capacete já vai perceber, é que debaixo da cidade de Lolé existe uma autêntica cidade de sal. Sim, de sal, através de uma mina que está escavada mesmo debaixo dos meus pés, a cerca de 230 metros de profundidade, com uma dimensão de mais de 40 quilómetros. Daí a ligação à neve, ao gelo. É porque esse sal depois serve para derreter a neve e o gelo nas estradas daqueles países mais frios. Mas como é que podemos chegar a esta cidade de sal? Descendo, o que promete ser uma descida fenomenal. Alexandre, se existe sal, já existiu água do mar. Foi há 230 milhões de anos, Coisa pouca. coisa pouca sem dúvida, em que a configuração do planeta, apesar de ser redondo,
não era a distribuição de continentes que temos hoje. Nós estávamos aqui em mar, que era o mar de Tétis. Como é que os portugueses e o bom povo de Lolé descobriu esta mina nos anos 60? Foi um mero acaso. Havia uma quinta agrícola, nesta zona onde hoje é Lolé, era ainda uma quinta agrícola. Estavam com a intenção de produzir gado. Gado, implicitamente, quer comida. Comida de gado cresce com água. Vai de fazer um furinho e o furinho bateu no sal e a água veio salgada. Então o que é que se passa com esta máquina? Esta máquina teve um acidente Este carro é utilizado para quê? para carregar o sal. Agora, eu tenho uma questão. Este carro não desceu propriamente de elevador. Não. Como é que ele veio parar cá em baixo? Eu estou desarmado lá em cima e é armado aqui de baixo. É desarmado as peças lá em cima, é arriado por guincho para onde é que vocês desceram e é armado aqui as peças todas. Tudo em peças. Peça a peça. Peça a peça. Um carro destes podem demorar quanto tempo a montar? Quando eles vieram novos, já demorou aí uns 3 meses. Mas agora já se faz isso. Já está dentro do caminhão, já se faz bem. 3 meses a montar. Tudo o que está cá em baixo foi tudo desarmado na rua e é armado aqui. Começam a explorar a mina em 64, mas precisavam de mineiros. Onde é que foram buscá-los? Havia um sítio onde estavam a libertar mineiros porque a mina ia fechar. Era a mina de São Domingos. Chegou aqui uma equipa de homens altamente qualificados e que devemos, em parte, os trabalhos que temos hoje a esses homens que começaram tudo isto que aqui está à nossa volta. Como é que era o trabalho antigamente, há 42 anos? Era muito diferente do que é hoje? Antigamente isto era a pólvora. Era a pólvora e o sal era em bruto. Ia para a grelha ali e era partido a malho. Vamos imaginar que aqui ainda não estava explorado. Era feitos vários furos, onde depois eram carregados com explosivos. Era feita a detonação e depois é que... É tudo para o chão, carregavam nos caminhões e seguiam. Como o colega estava a dizer, depois era partido tudo à mão. E hoje em dia? Hoje é com o roçador, é tudo máquina, ou seja, o sal vem já pronto. A mina funcionava sobretudo para a indústria química e 180 homens era o staff que estavam aqui, divididos por 3 turnos, non-stop. Chegámos a atingir 125 mil toneladas de sal por ano. Neste momento estamos nas 6 mil, mas a mina mudou de realidade. Hoje já não estamos com a indústria química, hoje estamos numa perspectiva de sal para a segurança rodoviária e para a alimentação animal e pusemos aqui a trabalhar em paralelo com a mineração, uma outra atividade, o turismo industrial, o turismo mineiro, que, digamos que proporcionamos às pessoas aquilo que lhes é, de um modo geral, proibido. É o acesso ao interior de algo que temos curiosidade, mas não sabemos, e nós satisfazemos essa curiosidade. E depois, quando vocês eram mais de 100, como é que era o ambiente cá em baixo? Pois isto era, portanto, quando está muita malta junto, é sempre brincadeiras. E havia aí uma história, cara, de Mascarenhas, portanto, foi o primeiro dono disto, depois morreu e havia essa história, aquele que aparecia aí nos buracos, não sei o quê, era o fantasma da mina. Também depois, os eventos, exposições, concertos, videoclipes, programas de televisão, há essa vertente. O ano passado tivemos uma exposição de arte. Muito brevemente vamos ter uma inauguração aqui de uma exposição que vai ser permanente e que vai ser dedicada à proteção dos mineiros. Fica só no ar. Acredito que já ouviu falar muito do Algarve e em particular da cidade de Lolé, mas nunca imaginou que debaixo das praças, das ruas, das casas da cidade existisse um autêntico tesouro branco, uma mina de sal. Uma mina que pode visitar e que é, sem dúvida, fenomenal. A quinta tem mais de 500 anos, sim, ouviu bem, mais de 500 anos, foi construída ainda antes, muito antes do terrível terremoto da cidade de Lisboa, e a quinta servia como um refúgio para a nobreza. Isto porque Lisboa no verão era uma cidade muito quente, não tinha esgotos, então os nobres era aqui que se refugiavam, numa quinta perto do rio, no Seixal, com as suas fontes, os seus canais de água e até mesmo um lago de maré
absolutamente raro no nosso país. O Lago de Maré, não sabendo se é único no país, é pelo menos quase único e até na Europa. Uma quinta fenomenal. Na grande região do Minho, em Cabeceiras de Basto, desafiando as imponentes montanhas da Serra da Cabreira, respira a aldeia de Bucos, terra de espigueiros, de gente com fibra, que trabalha a lã, cria o gado e que durante séculos fintou o isolamento. As mulheres de Bucos com prazer e alegria. Ai, 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 com prazer e alegria. Depois do trabalho, as mulheres cantavam, os homens utilizavam o pau como instrumento de trabalho, como arma de defesa, mas também para jogar a um jogo, o jogo do pau. É o chamado jogo do ladeado e também conhecido pelo jogo de barrefeira, no qual um jogador só procura defender-se de todos. Correu bem? Correu muito bem. Estava a tentar fazer um ladeado diferente. Foi o meu pai que me ensinou, que é o ladeado falseado, em que se ladeia pela frente e quando aparecer um adversário difícil, nessa altura a gente engana-o e tenta-lhe dar. Quem é que ganha? Ou seja, no futebol, quem marca mais golos? Neste caso, como é que funciona? O jogo do pau não pode ser um jogo de competição, porque senão o vencido ia para o hospital. Tenho de estar sempre atento onde é que vem a porrada. Está a perceber? Eu quando estou assim, eu olho pela vara dele e tenho que movimentar ou para um lado ou para o outro. Chegou alguma vez a experimentar de uma forma mais rija? Sim. Chegou. Já entramos em competição várias vezes, o grupo todo. Fomos a Lisboa várias vezes e temos saído muito bem. Somos sempre dos primeiros. A vossa associação tem cerca de 40 anos, mas o grupo, de forma organizada, está cá desde os anos 30, ou seja, quase há 90 anos. E cobravam mesmo, ou seja, era uma coisa muito organizada, profissional. Profissional, portanto foram os únicos profissionais que o meu pai contava, por aí, foram os dois calados, o pai e o filho. O filho esteve aqui em casa do meu pai durante um mês a treinar cerca de 20 alunos e o meu pai, porque ele fazia mesmo daquilo uma profissão, portanto não seria muito bem remunerado, até porque não era uma altura em que houvesse muito dinheiro para pagar a escola de jogo do pau. E o meu pai dava-lhe de comer e dormida aqui durante um mês, mais ou menos. Neste momento, existem quantos jogadores em Cabeceiras de Basto, da aldeia de Bucos? Mais ou menos quantos? Nós aqui em Bucos, em termos a praticar, somos 18. Para ter os 18 não é fácil, até porque nós, neste momento, alguns elementos estão fora, alguns estão em Lisboa a trabalhar em Lisboa, temos em Estrasburgo, temos na Madeira. Temos aqui, neste momento, 2 elementos que são de Braga vieram de propósito para jogar. Oh, Manuel, e no país, no ativo, existem outros grupos como o vosso, assim organizados? Sim, existem talvez uma dúzia deles. Quando eras pequeno não tinhas medo de jogar ao jogo do pau? Porque é perigoso. Sim, eu no início até tinha um certo receio, mas depois ao longo dos anos fui praticando cada vez mais até ganhar experiência e pronto, e agora jogo de forma muito natural. Quantos anos tens? 20. O pau, a tradição, isto é Lodon Bastardo, Celtis Australis, e a tradição manda que o pau, para ter mais resistência, não seja cortado, seja rachado, porque assim naturalmente quebra pelos correios da madeira. As pessoas têm uma grande curiosidade para conhecer o jogo do pau. É uma tradição, para nós, é motivo de grande orgulho e tentamos incentivar as crianças já desde muito novinhas a praticar esse desporto, digamos assim, porque também não queremos perdê-lo, porque também é uma tradição que é nossa. No meu tempo e no tempo da minha mãe, sempre se trabalhou lá e ia tecer. E o jogo de pau existia, a gente já ouvia falar,
Mas nem sempre podíamos ir ver o jogo de palco. O jogo de palco também era uma coisa muito chique. Quando saía também, saía sempre para longe e nós, olha, não víamos. Nunca quis experimentar? Eu não sei, aqui as mulheres ficaram à parte, não se usava. Agora já vi ali uma menina e até gostei. Sim, eu costumava os ver a jogar e isso incentivou-me muito. E porquê que tu gostavas? O que é que te dava mais gozo quando os vias? Era a jogar, a bater nos paus e assim. Não ficavas assustada? Eu estava ali assustado a ver o jogo, porque parece violento, não é? Mas é tudo muito bem coordenado. Isso não te assustava? Nunca tiveste medo? Não. Que idade tens? 15. No campo, a necessidade sempre aguçou o engenho. E na aldeia de Bucos, o pau servia para trabalhar, mas também para jogar. É sem dúvida um jogo fenomenal. A imagem de Nossa Senhora da Lapa está no interior desta igreja jesuíta. E atenção, a Lapa, a pedra enorme, não foi removida. Não. Pelo contrário, a própria igreja foi construída à volta da Lapa. Qual a razão? Um milagre. Conseguiu passar ali naquela zona mais estreita? Podia fazer aquela questão, será que passei, será que não passei? Há sem dúvida neste lugar uma força, uma questão não só religiosa, mas também algo superior até. E quando nós, portanto, avaliamos o nosso interior, estamos preparados sem dúvida para passar. E sim, posso dizer que nesse sentido não tenho pecados, porque passei. Passou. Quinta da Fidalga. Fica situada no Seixal. A quinta tem mais de 500 anos. Sim, ouviu bem, mais de 500 anos. Foi construída ainda antes, muito antes, do terrível terremoto da cidade de Lisboa. E a quinta servia como um refúgio para a nobreza. Isto porque Lisboa, no verão, era uma cidade muito quente, não tinha esgotos. Então, os nobres era aqui que se refugiavam, numa quinta perto do rio, no Seixal, com as suas fontes, os seus canais de água e até mesmo um lago de maré absolutamente raro no nosso país. Mas o mais impressionante é que 500 anos depois, a Quinta da Fidalga ainda continua por cá e tem uma história fenomenal para contar. Como já percebeu, a história desta quinta é muito antiga e alguns registros afirmam que pertenceu à família Gama Lobo, ou seja, à família de Vasco da Gama, e que o seu irmão, Paulo da Gama, terá mesmo vivido por cá. E as naus, até mesmo as naus que partiram para a Índia, foram construídas na frente ribeirinha do Seixal. Será verdade? Cláudia, Paulo da Gama viveu ou não viveu nesta quinta? Não há evidência histórica disso. A única evidência histórica que podemos reportar, está documentado, reporta aos séculos XVII e XVIII a ligação desta quinta à família Gama Lobo, que, segundo se sabe, será família de Paulo da Gama e de Vasco da Gama, mas não existe a contemporaneidade entre eles. Portanto, estamos a falar do século XVII, XVIII, quando sabemos que Vasco da Gama e Paulo da Gama são muito anteriores a isso, não é? E talvez daí a confusão ou esta ligação. E depois também o facto de que sabemos que mesmo aqui em frente estava situada a Praia da Arrentela, onde depois se veio a situar um estaleiro onde havia construção de barcos que saíram daqui do Seixal para os descobrimentos. Isso é verdade. Isso, sim. As naus, então algumas naus foram Sim. construídas aqui nos estaleiros do Seixal. Não sabemos se algum dia o Paulo da Gama e o Vasco da Gama tiveram a oportunidade de vir aqui. Quinta da Fidalga, mas curiosamente esse não foi o primeiro nome. Não, a quinta era conhecida como Quinta do Val do Grô. Val do Grô. Sim. E depois passa a ser Quinta da Fidalga por causa de uma fidalga? Por causa de uma fidalga que Existiu mesmo uma Existiu fidalga? mesmo uma fidalga, a Dona Maria Bernardina. E este é que é o pastel da Fidalga, ou seja, a história da Fidalga existiu. Existiu. E deu origem também a uma lenda e a um pastel. A lenda de uma paixão proibida que virou doce. E belo doce, por acaso, bem bom. A Fidalga vivia em Cascais
e apaixonou-se por um filho em 3º grau, logo sem herança. E a sua família, não contente com a ideia de que poder estar por perto, acabou por enclausurá-lo aqui dentro desta Quinta da Fidalga no Seixal, que antigamente se chamava a Quinta de Val dos Grus. E passou a ser a Quinta da Fidalga precisamente por a existência da Fidalga Maria Bernardina. Mas o seu querido amado, não é, nunca se deixou-se fazer de ficar à espera que ela um dia regressasse para os seus braços, então acabava por vir de barco a remos e ficava aqui a espreitar a Fidalga, então eles namoravam à janela. A Fidalga, ao estar aqui enclausurada nesta quinta, acabou por ter aqui com ela sempre uma cozinheira. E essa cozinheira que adorava a Fidalga e via a Fidalga tão triste todos os dias, acabou por criar este doce. E então daí estarmos a chegar aqui com a lenda de uma paixão proibida que virou doce. E assim nasce o pastel, da Fidalga, que hoje em dia é o doce típico do Seixal. Do Seixal. E há 3 anos, numa reportagem para o nosso Portugal em Direto, o trineto da própria Fidalga confirmou a história. Esse namoro era de tal maneira contrariado pela família que eles acabaram por enteipar a janela de modo a que a sua filha não continuasse a namorar com esse perigoso inimigo de Deus e do rei. O facto de haver esta discordância com a família de Maria Bernardina levou a que Bento da França, o meu trisavô, viesse a desistir e como militar partiu para missões em África e na Índia. O seu irmão Salvador veio enamorar-se também pela Maria Bernardina. Acabaram por casar, porque Salvador era menos boémio, menos liberal. E hoje em dia, os doces, por exemplo, no seu restaurante, no Sem Peneiras, belo nome, tem muita saída, as pessoas procuram. Tem. Não só servimos lá como sobremesa, em que servimos com um gelado artesanal de café, também confeccionado por nós. Houve a necessidade de criarmos, já não havia sítio para estarmos a conseguir confeccionar o nosso pastel, então acabámos por criar uma pequena fábrica, o Aqua Seixal, onde é não só a fábrica dos pastéis de produção da Fidalga, mas também os nossos gelados artesanais. O Lago de Maré, não sabendo se é o único no país, é pelo menos quase único e até na Europa. Eu nunca ouvi falar. Porque ele funciona através de um sistema de irrigação através da água do rio. A água do rio, quando sobe, passa por uma comporta e é conduzida através de uma conduta que passa por debaixo da Estrada Nacional, que estamos ao lado, e entra no lago, que enche até um determinado nível com a maré cheia. Quando a maré vaza, o processo é o inverso, é igual ao do rio e a água vai embora com a baixa-mar. E o lago não era apenas um elemento decorativo, tinha também aqui uma função de entretenimento. Sabe-se que com a entrada da maré não entra só água, entram também peixes. Os peixes conseguem entrar? Sim. Ok. Segundo está documentado na história, que havia aqui belas pescarias. Pescavam no lago? Sim. Enquanto os senhores pescavam, as senhoras conversavam no fresco dos bancos e das pérgolas e assistiam às pescarias. Isaura, já trabalha nesta quinta há quantos anos? Estou aqui desde os 14. Desde os 14 anos. Sim. Ou seja, ainda apanhou o tempo em que a quinta pertencia à família Gama-Lobo. Sim, sim, sim. E era uma quinta com muito movimento, faziam festa? Tinham vinha cá muita gente, mas amigos, só amigos. E também usavam o lago para brincadeiras, não era? Sim. Não para pescar, já não é do tempo das pescarias, mas não, as crianças usavam lá. As crianças usavam, tinham lá um barquinho de remos e eles iam para lá dar assim as suas voltinhas. E hoje, o que é que ainda continua a representar para si? Tem a importância de poder estar acessível ao público, porque nós não conseguíamos entrar aqui porque era privada, não é? Eu nunca tinha entrado até à data em que a Câmara Municipal adquiriu a quinta e a colocou ao dispor, não é? Para usufruto da população. Eu acho que as pessoas tinham noção da dimensão, não tinham noção da beleza natural. Porque sabia-se que havia um lago, sabia-se que havia as fontes, mas nunca tinha sido visto.
Câmara Municipal do Seixal, quando adquiriu este espaço, foi com o intuito de lhe dar vida e de o pôr ao serviço da população. E com equipamentos que nós já aqui construímos de excelência, o Centro de Medalha Contemporânea, se calhar o único no país, em que passam aqui exposições de medalhística dos maiores nomes da medalhística mundial. Mas depois temos aqui este belo edifício, que é a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, um edifício com a marca do arquiteto Cisa Vieira, um dos nomes maiores da arquitetura portuguesa. Quem sabe a forma como conseguiu criar aqui uma harmonia perfeita entre a obra do próprio Cargaleiro e depois o espaço eu já espreitei, é maravilhoso. E o pai do Manuel Cargaleiro era muito amigo do dono aqui da Quinta da Fidalga. E o mestre Cargaleiro diz que um dos momentos que recorda com muitas saudades da sua infância era os passeios aqui na Quinta da Fidalga. Para dinamizarmos este espaço ainda mais, a Câmara Municipal de Seixal fez uma parceria com a Fundação de Serralves e vamos ter aqui a primeira exposição com obras da coleção de Serralves, de artistas portugueses, de artistas estrangeiros, que vai dinamizar a cultura e as artes plásticas aqui no concelho e na área metropolitana de Lisboa. O pastel e a sua lenda. A própria origem da quinta, não é? Que é assim misteriosa, e até mesmo o Lago de Maré são apenas algumas das histórias que deve encontrar no local Quinta da Fidalga, no Seixal, uma quinta fenomenal. E, afinal de contas, o que aconteceu a Barreses? Bem, Barreses, o que se terá passado foi um surto de tifo. Há quem fale também que possa ter sido paludismo, mas eu acredito na questão do tifo, em que o que acontecia é que havia um caixão comunitário que era utilizado para todos os funerais. Terão lavado a urna numa fonte que dava precisamente para o rio Azibo e que terá contaminado a água e a partir daí houve esse surto de tifo. Uma aldeia que ficou completamente abandonada por causa de uma epidemia. Foi há mais de 100 anos. Uma história fenomenal. Cristo Senhor és o guia, o bom pastor que me conduz, minha vida e minha luz, minha vida e minha luz. A imagem de Nossa Senhora da Lapa está no interior desta igreja jesuíta e atenção, a Lapa, a pedra enorme, não foi removida. Não. Pelo contrário, a própria igreja foi construída à volta da Lapa. Qual a razão? Um milagre. A imagem de Nossa Senhora terá mesmo aparecido por baixo de uma enorme lapa. Sim, por enorme de uma grande lapa, lapa significa mesmo pedra. Parece essa imagem, começa a história que passa exatamente por uma lenda. Joana era uma pastora muda. Ela brincava aqui nestas mediações, vocês não viam nada. Um dia de muito frio, com muita neve. Ela abrigou-se debaixo daquela fraga, daquele penedo que nós temos dentro do santuário. E lá dentro encontra uma imagem que ela transforma como seu brinquedo, a sua boneca. Um dia, estavam em casa, a mãe e a filha. A mãe estava a fazer queijo, lá está a parte do produto intrínseco, e chama a menina. Estava a lareira ao quente, eles estavam a fazer o queijo, chama a menina e ela não responde prontamente, como ela era surda, muda, não ouviu e também estava entretida a brincar com a imagem. A mãe zangada pega na boneca e atira com ela para a lareira. Nessa altura, a menina, que nunca falou, não é? Grita: "Tá, mãe! Que fez? É Nossa Senhora." É lógico, a mãe entra em choque, não é? Entra em choque e fica tolhida do braço. E a menina volta novamente a falar: "Tá, mãe, minha mãe do céu." E aí já se refere a Nossa Senhora: "Tu que me deste voz, não façais isso à minha mãe." E então há ali 3 milagres. Primeiro, a menina fala. Segundo, a mãe consegue novamente tomar a mobilidade do seu movimento do braço e a imagem não se queima. Só passa aqui
quem não tiver pecados ou que esteja de alma pura. É uma forma de renascimento e eu convido, desafio a fazer o ritual. Conseguiu passar ali naquela zona mais estreita? Podia fazer aquela questão, será que passei, será que não passei? Há sem dúvida neste lugar uma força, uma questão não só religiosa, mas também algo superior até. E quando nós, portanto, avaliamos o nosso interior, estamos preparados sem dúvida para passar. E sim, posso dizer que nesse sentido não tenho pecados, porque passei. Passou. E aqui na Lapa não só este culto religioso, não só a questão também do património edificado, mas também os outros ícones que nós trabalhamos através do turismo, como sendo o turismo literário, porque aqui mesmo estudou o mestre Aquilino Ribeiro no Colégio Jesuíta. O Pão da Lapa é muito famoso. Sim, é bastante famoso. Muito famoso, muito bom. Porquê? Porquê é que tem tanta fama? Pronto, por causa da água, que a nossa água é uma água muito boa e também as mãos, quem o fabrica, tem tudo a ver. Dizem o carinho que é feito com que fazemos. com a água do Rio Voga. Sim, com a água do Rio Voga. Cristo Senhor és o guia que me conduz. Rui, vamos então em busca da aldeia misteriosa e fantasma de Banreso. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas a população da aldeia desapareceu subitamente e nas aldeias mais próximas muitos ainda têm mesmo medo de ir até lá. A aldeia pertence à freguesia Val da Porca, concelho de Macedo Cavaleiros, curiosamente freguesia Val da Porca, onde nasceu o grande Roberto Leal. A população abandonou, aí já se vê o rio, lindíssimo. A população abandonou esta aldeia há quantos anos? Os últimos que estiveram na aldeia, segundo as indicações, foi em meados do século XX. 2 moleiros que permaneceram aqui. Esta era uma terra que tinha muitos moinhos. Agora, de facto, o que levou ao abandono terá ocorrido entre finais do século XIX e inícios do século XX. Mais ou menos há 100 anos? Sim, cerca de 100, 150 anos. Ok, bora. A ponte, assim pelo seu aspecto, já deve ter uns bons anos. É garantido que é posterior a meados do século XVIII. Esta era uma zona anexa ao núcleo populacional da aldeia, de facto. Aqui, uma das grandes atividades era precisamente a moagem. Quantas pessoas viviam aqui? Nunca ultrapassou as 50, 60 pessoas. Estamos no interior da antiga igreja dedicada a São Geraldo, a igreja de Banreses. Eu sei que é um apaixonado pelas histórias de Macedo Cavaleiros. Aliás, já escreveu vários livros sobre as tradições, as raízes desta região e conhece bem a história desta aldeia. Afinal de contas, o que aconteceu a Banreses? Bem, Banreses, segundo o que consta, porque não há registros fidedignos, o que se terá passado foi um surto de tifo. Há quem fale também que possa ter sido paludismo, mas eu acredito na questão do tifo, em que o que acontecia é que havia um caixão comunitário que era utilizado para todos os funerais, isto é, o féretro era depositado nessa urna funerária, era conduzido até ao local de enterramento, mas o corpo era daí retirado e o caixão regressava. E o que terá acontecido é que terão lavado a urna numa fonte que dava precisamente para o rio Azibo e que terá contaminado a água e a partir daí houve esse surto de tifo. Quando eu informava a minha mãe de que vinha a Banreses ou fazer uma visita ou uma palestra a Banreses, ela ficava um bocado receosa porque falava-me sempre, mas não foi lá que houve aquela maleita, que houve aquela moléstia. Não, houve, mas assim, já passou. Foi algo que já aconteceu há um século, há mais de um século, e, portanto, não há problema rigorosamente nenhum. Esta é das águas mais límpidas que por aqui correm, portanto, não há problema rigorosamente nenhum. Este é um local, até pela própria envolvência natural, que, acima de tudo, nos gera algum misticismo, uma curiosidade de vir. Então, porque é que as pessoas abandonaram? Porque criou-se sempre esta ideia de que
quem viesse aqui estava sujeito a ser condenado, sabe-se lá muito bem aqui. Uma aldeia que ficou completamente abandonada por causa de uma epidemia. Foi há mais de 100 anos. Uma história fenomenal.